Fala galera, sejam bem-vindos à última aula do nosso curso completo de Raciocínio Lógico Matemático. E o tema de hoje é Matemática em geral. Eu estou com o material aqui na minha mão, caso você não o tenha, acesse meu site gustavobussolotti.com.br, faça a inscrição no curso completo de Raciocínio Lógico Matemático e lá você tem acesso às videoaulas do curso e ao material em PDF. O curso é gratuito, então é só você fazer a inscrição e efetuar o download dos materiais e assistir às videoaulas. Estamos na última aula e quem acompanhou desde o início do curso viu que a gente iria tratar de matemática em geral na nossa última aula. Ou seja, nós passamos por tópicos específicos na segunda, na terceira, na quarta, até chegar nessa aula. E na nossa última aula a gente vai sair dos assuntos específicos e vamos abordar um pouquinho de matemática em geral. O que é matemática em geral dentro do tópico de RLM? Bom, se vocês pegarem um edital, por exemplo, da Fundação Carlos Chagas, nós temos temas como razão e proporção, regra de 3, porcentagem, assuntos que envolvam unidades e medidas. Isso é tratado dentro de matemática geral. Porém, algumas bancas, como a Fundação Carlos Chagas, gosta de trazer isso dentro do edital de RLM. Se vocês acompanharem aí no material, tem uma dica dizendo que a banca CESP não é muito de fazer isso. Então, a banca CESP, quando elabora um edital, eles vão especificamente na parte de RLM. Pode pegar e dar uma olhada. Você vai ver lá, por exemplo, álgebra das proposições, probabilidade, análise combinatória. Então, eles não têm o hábito de colocar esses assuntos dentro do edital de RLM. Porém, nós temos outras bancas que fazem isso. Essa aula vai ser diferente das aulas que nós estudamos anteriormente. Por quê? Nas outras aulas nós tínhamos um conteúdo, aí desenvolvíamos a parte teórica e então partimos para as questões. Aqui a gente vai fazer ao contrário. Eu vou passar algumas questões para vocês, vamos resolver, identificar o que é cobrado e passar algumas explicações sobre aquele tema daquela questão. Eu lembro também que o foco agora não é explicar toda a parte. Por exemplo, em uma questão de porcentagem, nós não vamos explicar desde o início até o final da porcentagem, mas sim explicar aquilo que é cobrado. Explicar toda a parte teórica, isso a gente deixa para tratar num curso futuro somente de matemática em geral, ok? Vamos dar início? Primeira questão aí na tela da Fundação Carlos Chagas em 2015 na prova do CNMP para o cargo de analista. Um casal e seus 2 filhos pesaram em uma balança de diversas formas diferentes. Primeiro, o casal subiu na balança e ela indicou 126 kg. Depois, o pai subiu na balança com o filho maior e ela indicou 106 kg. Por fim, a mãe subiu na balança com o filho menor e ela indicou 83 kg. Sabendo-se que o filho maior pesa 9 kg a mais do que o menor, o peso do filho maior em quilogramas é igual a letra A, 36, letra B, 27, letra C, 45, letra D, 56 e letra E, 47. Pessoal, de volta aqui comigo? Então, questãozinha da Fundação Carlos Chagas e nós temos aqui uma questão que envolve o conhecimento de unidades de medidas juntamente com a parte de sistemas lineares. O que nós temos? Um casal. Então, em um casal eu tenho um homem e uma mulher. Mas seus 2 filhos, eu vou colocar aqui, ó, F1 e F2. É o filho 1 e o filho 2. Eles pesaram numa balança, de diversas formas diferentes. Primeiro, o casal subiu na balança e indicou 126 quilos. Então, eu tenho o homem mais a mulher é igual a 126 kg. Depois, o pai subiu na balança com o filho maior. Então, aqui, o homem mais o filho maior, eu vou chamar de F1. Aqui é o maior e esse é o menor. Então, o pai mais o filho maior é igual a 106 kg. Depois, a mãe subiu na balança com o filho menor. E ela indicou 83 kg. Por fim, a gente sabe que o filho maior pesa 9 kg a mais do que o filho menor. Então, o que nós temos? O filho maior é igual ao filho menor mais 9 kg. Então, aqui a gente tem um sisteminha linear e é solicitado para a gente qual que é o peso do filho maior. Pessoal, reparem que para eu descobrir o peso do filho maior, eu preciso saber o peso do filho menor. A partir do momento que eu descobrir o peso do filho menor, basta eu somar 9 e aí eu tenho o peso dele.
Sistemas lineares, há duas formas com que nós podemos resolver: o método da adição e o método da substituição. O método da adição é aquele que eu pego, por exemplo, duas equações, igual eu tenho aqui, h mais m é igual a 126, pego h mais f1 é igual a 106. No método da adição, o que nós temos? Eu comparo essas variáveis h e eu quero eliminar o h. Então eu vou multiplicar isso tudo por menos 1. Eu multiplico por menos 1, então eu fico menos h menos f1 é igual a menos 106. E somo as duas equações. H menos h, eu tenho 0. M mais menos f1, então é m menos f1. É igual a 126 mais menos 106 é igual a 20. Então eu tenho que o peso da mãe menos o peso do filho 1 é igual a 20. Certo? Essa daqui é uma outra equação com que eu possa trabalhar. Então eu vou pegando duas equações, sempre tomando 2 a 2, e vou fazendo esses cálculos, descobrindo novas equações, buscando o resultado. Nós vamos resolver isso daqui não pelo método da adição, e sim pelo método da substituição. Qual que é o método da substituição? Eu tenho aqui que f1 é igual a isso tudo. Aqui eu tenho um f1. Então eu posso pegar esse f1 e substituir por tudo que está depois do sinal de igual. Então eu fico com uma equação h mais, em vez de eu colocar f1, eu vou colocar isso daqui. f2 mais 9 é igual a 106. Esse 9 está somando, eu posso jogar ele para o lado de cá da igualdade, subtraindo. Então isso daqui fica h mais f2 é igual a 106 menos 9, eu tenho 97. Então eu tenho uma segunda equação aqui. Eu ainda não descobri o resultado de f2, só que eu tenho que h mais o peso da mulher é igual a 126 e tenho ainda o m mais f2 igual a 83. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos tentando colocar todas as equações de forma que apareça um f2, onde eu possa depois somar ou substituir e eu chegue direto no resultado de f2. Então, se eu busco colocar o f2 na maior quantidade de equações possíveis, eu vou querer ter um f2 aqui. Como que eu posso colocar um f2 aqui? Eu posso pegar essas duas equações e isolar o h nessa daqui. Depois eu substituo o que tiver aqui. Eu tenho h é igual a 97 menos f2. Então, o peso do homem é igual a 97 menos o peso do filho menor. Esse h eu vou substituir aqui. Então, eu tenho 97 menos f2, que é o que corresponde a h na minha equação de cima, mais m, é igual a 126. Passo esse 97 para cá, subtraindo, eu tenho m menos f2 é igual a 126 menos 97. O que eu fiz? Passei esse 97 para lá e inverti a ordem, somente para ficar com o m na frente. Então eu tenho m menos f2 é igual a 126 menos 97. Isso daqui é igual a 29. Então eu tenho que o peso da mulher menos do filho menor é igual a 29. Observem essas duas equações. Eu tenho o m e o f2. Aqui eu tenho um m e um f2. Se eu tenho duas variáveis e duas equações diferentes, agora eu consigo descobrir o valor tanto de m como o de f2. Quer ver? Eu tenho m mais f2 é igual a 83. E tenho que m menos f2 é igual a 29. O que eu posso fazer? Posso isolar uma das variáveis e substituir na equação de cima, ou eu posso aplicar aqui a resolução através da adição. Eu vou multiplicar de baixo por menos 1.
Então aqui eu fico com menos m, aqui mais F2 e menos 29. Aí fica melhor assim. M menos m, 0. F2 mais F2, eu tenho 2F2. 83 menos 29, isso é igual a 54. Então, o peso de dois filhos menores é igual a 54. Passo o 2 dividindo, F2 é igual a 27. Bom, descobri o peso do filho menor. Agora basta substituir nessa equação e eu tenho o peso do filho maior. F1 é igual a 27 mais 9. Então, F1 é igual a 36. 36 kg é a resposta que a gente procura. Gabarito nosso está lá na letra A, resposta 36. Segunda questão aí na tela, também aplicado pela Fundação Carlos Chagas em 2015 na prova do CNMP para o cargo de analista. O treinamento de um corredor é composto por 4 etapas. Em geral, cada uma dessas 4 etapas é de 1000 metros. No entanto, para aprimorar sua forma física, em determinado dia o treinamento foi alterado de modo que a partir da segunda etapa o corredor percorreu 10% a mais do que havia percorrido na etapa anterior. Desta forma, em relação aos treinamentos usuais, o total de distância percorrida nesse dia de treinamento também realizado em 4 etapas corresponde a um acréscimo de aproximadamente letra A, 30%, letra B, 16%, letra C, 12%, letra D, 10% e letra E, 18%. Pessoal, de volta aqui comigo? Então, outra questãozinha da Fundação Carlos Chagas. E nós temos o seguinte, um corredor divide o treino dele em 4 etapas. Então, aqui eu tenho a primeira etapa, segunda etapa, a terceira etapa e a quarta etapa. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Em cada etapa dessa, usualmente, ele corre 1000 metros. Então, aqui ele corre 1000 metros, depois 1000 metros, mais 1000 metros, depois mais 1000 metros. Isso daqui, totalizando, um treino usual dele é igual a 4000 metros. Porém, um dia, ele está aprimorando sua forma física. Então, na segunda etapa, ele corre 10% a mais do que na primeira, depois aqui mais 10% e mais 10%. Então, daqui para cá, ele aumenta em 10%, depois mais 10%, mais 10%. A pessoa que não está preparada, o que ela faz? Coloca aqui mais 10%, mais 10, mais 10, então eu tenho um total de 30%. Coloca o gabarito na letra A e sai feliz da vida. E ainda fala, nossa, que exercício fácil, né? Porém, observe o que o exercício solicita para a gente. O exercício solicita o total que foi aumentado neste treinamento corresponde a um percentual de quanto? Observe o seguinte, de 1000 metros eu vou aumentar 10%, então eu irei aumentar mais 100. Eu tenho 10% de 1000. Cancelo, cancelo. Aqui, ó, 10 vezes 10 é igual a 100. Então, quanto que ele vai correr na segunda etapa? Eu tenho 1100. Para a terceira etapa, ele vai incrementar em 10%. 10% de 1100. Eu tenho agora 1100, 10%, cancelo, cancelo, fico com 10 vezes 11, isso daqui é igual a 110. Então agora eu tenho 1100 mais 110. Então isso daqui vai dar 1210. 1210 foi o quanto ele percorreu na terceira etapa. Da terceira etapa para a quarta, ele aumentou mais 10%. O que eu tenho agora? 1210 vezes 10%. Cancelo aqui e fico com 121. 121 mais 1210, eu tenho 1331.
Então, 1.331 foi o quanto ele percorreu na nossa quarta etapa. Agora faça o seguinte, quanto que ele percorreu no total? Eu tenho 1.000 mais 1.100, isso daqui é 2.100, mais 1.210, isso daqui é igual a 3.310, mais 1.331. Eu tenho aqui que ele percorreu 4.641 metros nesse dia de treinamento. O exercício solicita para a gente que a diferença entre o que ele percorreu nesse dia de treinamento com o que ele percorre normalmente é uma diferença de quanto em porcentagem no treinamento usual dele. Se você não entendeu, ele quer saber isso daqui. A diferença entre o que ele percorreu nesse dia em especial e o que ele percorre usualmente é 641. Ele quer saber, em porcentagem, quanto que esse 641 representa dos 4.000 que ele corre usualmente. Então presta atenção, pessoal. Tem gente que não sabe fazer essa conta. A pessoa sabe fazer a conta para achar uma porcentagem de um determinado valor, porém não consegue chegar no inverso, que é fazer o processo da volta. Eu quero saber quantos por cento 641 representa de 4.000. Então eu tenho assim, 641 é igual a quantos por cento de 4.000. Vocês viram que eu fui falando e fui escrevendo. Então, é a mesma coisa, 641 é igual a quantos, o quanto é o que eu não sei, é o que eu quero descobrir. Quantos por cento de 4.000? O D, pra gente, em porcentagem, representa a multiplicação. Então, x% de 4.000 é a mesma coisa que eu tenho aqui, eu tenho que multiplicar. Então, eu tenho que 641 é igual, cancelo aqui, é igual a 40x. O 40 está multiplicando. Eu passo ele para cá, dividindo. Então, eu tenho que x é igual a 641 sobre 40. Fazendo essa divisão, 641 por 40. Aqui nós temos 1, sobra 24. Aqui eu tenho 1. 241 dividido por 40, nós temos 6. 6 vezes 40, a gente tem 240, então resta 1. Isso daqui é o resultado em porcentagem que eu quero. Então, 641 representa 16% de 4.000. Então, o nosso resultado está lá em 16%. Para fazer a prova para ver se está correto, faça o seguinte, 16% de 4.000. Cancelo. Tenho 16 vezes 40, isso daqui é igual a 640. Fala, professor, e o 1? Bom, esse resultado é bem próximo, é aproximado. Então, 641 é aproximadamente 16% dos 4.000. Então, o gabarito nosso fica na letra B de bola. Pessoal, viram como que a banca é sacana? Na primeira alternativa, ela já coloca os 30%, porque a pessoa vai daqui, aumentou 10%, aumentou 10%, aumentou 10%, então nisso tudo aumentou 30%. Porém, não é assim que você deve pensar. Esse exercício foi dividido em etapas. Então, primeiro ele aumentou 10% da primeira etapa, do que ele teve, ele aumentou mais 10%, do que ele teve na terceira etapa, ele aumentou mais 10%. Então, vocês viram que é diferente. 10% de 1.000 é sempre 100. Agora eu tive depois 110 e 121. Por isso que essa nossa conta foi aumentando um pouquinho. Terceira questão aí na tela. Fundação Carlos Chagas em 2015 na prova do CNMP para o cargo de analista. Para montar 800 caixas com produtos, uma empresa utiliza 15 funcionários que trabalham 6 horas por dia. Esse trabalho é realizado em 32 dias. Para atender um pedido de 2.000 caixas com produtos, iguais às anteriores, a empresa recrutou mais 5 funcionários, de mesma produtividade, além dos 15 funcionários já alocados para a função. O número de horas de trabalho por dia foi aumentado para 8. Nessas condições,
o número de dias necessários para a montagem dessas 2.000 caixas é igual a letra A, 45, letra B, 25, letra C, 18, letra D, 60 e letra E, 36. Pessoal, terceira questão nossa, novamente aplicado pela Fundação Carlos Chagas, mais uma questão da prova de analista do CNMP, terceira questão que nós resolvemos desta prova em sequência. E agora nós temos uma questão com regra de 3 composta. O que nós temos aqui? Uma empresa produz um pedido de 800 caixas, utilizando 15 funcionários, trabalhando 6 horas por dia, em 32 dias. Isso foi passado para a gente. Porém, essa empresa recebeu posteriormente um pedido com 2.000 caixas e ela contratou mais 5 funcionários para fazer essa função, além dos 15 que eu já tinha. Então, o número de funcionários foi para 20. E o número de horas trabalhadas também foi aumentado. De 6 horas, passou para 8. Ele quer saber em quantos dias esse pedido será produzido. Então, aqui eu tenho as caixas, aqui os funcionários, aqui as horas e aqui os dias. Essa informação é o que o exercício quer da gente. Pessoal, vocês se recordam lá do colégio de vocês? A gente tinha a nossa professora passando para a gente exercícios da parte de regra de 3, simples e composta. Como que eram os exercícios da regra de 3 simples? Bom, nós tínhamos algo como somente isso daqui, né? Esquece daqui para lá. Eu tenho 800 caixas e o número de funcionários, aí passava, se aumenta o número de funcionários, quantas caixas eles produzem. A partir do momento que nós envolvemos mais grupos, então aqui eu tenho o grupo das horas e o grupo dos dias, a gente passa a trabalhar com regra de 3 composta. E a nossa fórmula de resolução é um pouquinho diferente. Porém, você deve se recordar ainda que as regras de 3 compostas nós desenvolvíamos lá no colégio com a nossa professora somente com 3 grupos. Era o usual da gente ter. Então tinha, por exemplo, o grupo das caixas, dos funcionários e das horas trabalhadas. Eu não tenho aqui o grupo dos dias. Então, o usual era nós resolvermos somente com isso daqui. Tem como a gente diminuir esses grupos para somente 3 grupos? Bom, aqui eu tenho o grupo das horas e o grupo dos dias. Eu posso combiná-los e tornar um grupo só? Posso. Se eu tenho 6 horas sendo trabalhadas em 32 dias, qual que é o total de horas? Eu tenho 192 horas que foram trabalhadas para atender esse pedido. Então, um pedido de 800 caixas com 15 funcionários levou 192 horas para ficar pronto. Agora, um pedido com 2.000 caixas com 20 funcionários, quantas horas ele vai ficar pronto? Qual que é o total de horas que os funcionários precisam para desenvolver esse pedido? Se eu encontrar o número de horas, basta eu dividir por 8 e eu terei a quantidade de dias, porque eles trabalharam somente 8 horas por dia. Agora ficou mais simples da gente resolver. A tia lá do colégio de vocês se recordam qual que é a tia do colégio? A minha se chamava Isilda, eu brigava tanto com ela. Ela falava para a gente colocar uma flechinha para cima, onde eu tenho x, e fazer a comparação 2 a 2. Então eu comparo isso daqui com isso, e depois comparo isso daqui com isso daqui. Por que a gente faz essa comparação? Para descobrir quem que é inversamente proporcional e quem que é diretamente proporcional. Se você não se recorda, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer o grupo das caixas, e vamos imaginar que eu tenho somente funcionários e somente as horas trabalhadas. A pergunta que eu faço para quem está aqui no X é da seguinte forma: se eu aumentar o número de horas trabalhadas, então se eu aumento a quantidade de horas, eu preciso aumentar o meu grupo de funcionários para atender um pedido? Não pense aqui no aumento do pedido. Imagine um pedido qualquer, um pedido com 500 caixas. Se eu aumento a quantidade de horas que esses funcionários estão trabalhando, eu preciso aumentar a quantidade de funcionários para atender esse pedido? Não, eu preciso diminuir, porque esses funcionários farão horas extras. E se eles farão horas extras, eles irão produzir mais caixas. Então isso daqui eu posso diminuir. Pessoal, vocês compreenderam o raciocínio? Isso daqui é de suma importância. Se a gente não souber isso daqui, nós não conseguimos resolver o exercício.
Agora tome aqui, ó, esse grupo com esse. Mesma pergunta, se eu aumento a quantidade de horas trabalhadas, eu aumento a quantidade de caixas produzidas? Bom, imagina um único funcionário, ele está trabalhando 6 horas, eu coloco ele para trabalhar 8. A quantidade de caixas que ele vai produzir será maior? Sim, irá aumentar também. Então, isso daqui é diretamente proporcional. Aonde é diretamente proporcional, eu coloco a setinha para cima, igual aqui no meu x. Aonde é inversamente, eu preciso inverter a equação. A tia do colégio dizia para a gente ainda que eu tenho que pegar esse grupo e trazer lá no início da nossa equação. Então eu tenho aqui, ó, 192 dividido por x. Isso daqui foi o que foi passado para a gente lá no ensino médio. Então, coloco o sinal de igual e multiplico as duas equações restantes. Pessoal, aqui toma cuidado, porque quem é inversamente proporcional, eu preciso inverter para multiplicar. Então eu tenho 800 sobre 2.000 vezes, aqui eu inverto a ordem, porque nós chegamos que isso daqui é inversamente proporcional. Vocês repararam que eu falei umas 5 vezes que isso é inversamente proporcional. Toma cuidado, se você errar aqui, você erra o exercício todo. Então eu tenho 20 sobre 15. O que eu fiz? Peguei e inverti a ordem. O 20 estava embaixo, foi para cima. O 15 estava em cima, foi para baixo. Aqui eu posso cancelar. Posso cancelar esse 2 com o 2 daqui. E eu fico que 192 sobre x é igual a 8 por 15. Agora basta multiplicar em cruz. Eu tenho 8x é igual a 15 vezes 192. 192 vezes 15. Aqui, 0 vai 1. 45 e 1, 46. Vão 4. 5, 9. Mais 2, 9, 1. 0, 8, 18. 2.880. Então aqui, ó, 2.880. Pessoal, 2.880 é igual a 8x. Passo esse 8 dividindo, fico com 2.880 dividido por 8. O que nós temos? 28 dividido por 8 dá 3. 24 sobra 4. 48 dividido por 8 dá 6, sobra 0. Abaixo o 0 aqui. 360 horas é o total que esse grupo de 20 funcionários terá que trabalhar para atender esse pedido de 2.000 caixas. Porém, o nosso resultado é dado em dias. Quantas horas por dia esse grupo está trabalhando? 8 horas. Foi o passado para a gente lá no início. Então, 360 dividido por 8, o que nós temos? Aqui dá 4, sobra 4, baixa o 0, 5, 0. Nós temos 45 dias que esse grupo de 20 funcionários irá trabalhar 8 horas por dia para atender um pedido de 2.000 caixas. O gabarito nosso está lá na letra A. Novamente, peguinha da questão é essa parte aqui do inversamente proporcional. É aqui que o avaliador tenta derrubar muita gente. Pessoa que passa batido por isso daqui vai chegar em uma resposta completamente diferente. Quarta questão, aplicado pela FGV em 2015 na prova de Defensoria Pública do Estado de Rondônia para o cargo de técnico. 4 amigos foram de Porto Velho a Ariquemes no carro de um deles e combinaram dividir igualmente as despesas com a gasolina. Saíram com um tanque cheio e no destino encheram o tanque de novo para verificar a quantidade de gasolina que foi gasta. Feita a divisão das despesas, um dos amigos percebeu que tinha esquecido a carteira e só pôde contribuir com R$5 que tinha no bolso. Com isso, cada um dos 3 teve que dar mais R$3,50 para completar o total das despesas. A despesa total com a gasolina foi de letra A 62, letra B 64, letra C 66, letra D 68 e letra E 70. Até 30 é igual a 15, porém, esse 15 que eu encontrei aqui, por quê? Porque a nossa sequência é pequena, por isso daqui a fórmula é um pouquinho avançada, igual somatório. Divido